Meu nome é Helena, tenho 36 anos. E no mês passado enterrei meu filho de 10 anos, Léo, sozinha. Enquanto eu observava seu pequeno caixão descer à terra, meus pais e minha irmã estavam do outro lado da cidade, bebendo espumante e provando bolos de casamento. 3 horas depois de eu jogar o primeiro punhado de terra sobre meu filho, meu celular acendeu com uma mensagem da minha mãe. Pare de drama, precisamos discutir algo urgente. Aquele assunto urgente, o fundo de investimento de 2,5 milhões de reais que meu avô deixou para o neto, que eles nunca se deram ao trabalho de conhecer. Se você está assistindo a isso, deixe um comentário me dizendo de onde você é. Dê um like neste vídeo se você já se sentiu abandonado por aqueles que deveriam estar ao seu lado. Deixe-me compartilhar como é a verdadeira traição. Minha relação com minha família sempre foi complicada. Crescendo, eu era a responsável, a bem-sucedida, aquela que nunca precisava de atenção porque parecia ter tudo sob controle. Minha irmã Amanda, agora com 28 anos, era o oposto. Ela era a frágil, a que precisava de apoio e validação constantes. Nossos pais estabeleceram essa dinâmica desde cedo, e ela só se solidificou à medida que envelhecemos. Quando eu trazia para casa um boletim só com notas 10, meu pai olhava, balançava a cabeça e voltava a ajudar Amanda com seus deveres de casa de nota 6. Sua irmã precisa de mais ajuda, ele dizia. Você está se saindo bem sozinha. Quando ganhei o primeiro lugar na Olimpíada Brasileira de Ciências, minha mãe foi ao recital de dança de Amanda. Sempre havia desculpas. Amanda ficaria arrasada se ninguém aparecesse. Ou, você entende como isso é importante para sua irmã. Lembro-me da minha formatura do ensino médio. Eu era a oradora da turma, com um discurso que preparei por semanas. Vasculhei a plateia repetidamente, esperando ver os rostos dos meus pais. Eles chegaram bem na hora em que eu estava saindo do palco, desculpando-se profusamente porque Amanda teve um pequeno ataque de ansiedade sobre sua próxima apresentação de dança. O padrão continuou durante a faculdade. Eles perderam completamente minha formatura na universidade porque Amanda tinha um pequeno papel em uma produção de teatro local no mesmo fim de semana. Quando conheci Daniel, aos 22 anos, pensei que finalmente havia encontrado alguém que me via, que me valorizava por quem eu era. Ele era gentil, atencioso e ambicioso de uma forma discreta. Casamos quando eu tinha 24 anos e tive Léo aos 26. Meus pais foram ao nosso casamento, mas ouvi minha mãe dizer até um parente que desejava que eu tivesse esperado por alguém melhor. Daniel não vinha de família rica. Ele trabalhava como engenheiro em uma firma local e, aos olhos dos meus pais, isso o tornava inferior. Você poderia ter se casado com alguém que cuidasse de você adequadamente? Minha mãe disse uma vez. Como o namorado da Amanda, a família dele é dona daquela construtora. Tentei explicar que Daniel e eu éramos felizes, que tínhamos o suficiente, que nem tudo era sobre dinheiro ou status. Eles nunca entenderam. Minha relação com Amanda se deteriorou ainda mais depois que Léo nasceu. Ela nos visitava ocasionalmente, mas sempre conseguia fazer as visitas serem sobre ela. Se Léo estava choroso, ela reclamava do barulho. Se ele estava brincalhão, ela comentava como crianças eram exaustivas. Ela nunca o segurou, a menos que fosse para uma foto que pudesse postar nas redes sociais. Meus pais não eram muito melhores como avós. Eles enviavam presentes caros no aniversário de Léo e no Natal, mas raramente o visitavam. Quando o faziam, passavam a maior parte do tempo falando sobre as últimas conquistas ou problemas de Amanda. Léo aprendeu rapidamente a não esperar muito deles, o que partia meu coração. Quando Léo tinha 6 anos, meu casamento com Daniel desmoronou. Descobri que ele estava tendo um caso com uma colega de trabalho há mais de um ano. O divórcio foi doloroso, mas relativamente rápido. Daniel se mudou para outro estado por um novo emprego logo depois, e suas visitas a Léo tornaram-se cada vez mais raras. Ligações a cada poucas semanas eventualmente se transformaram em cartões de aniversário e Natal com mensagens impessoais. Léo ficou magoado no início, mas as crianças são resilientes. Estabelecemos uma nova rotina, apenas nós dois contra o mundo. Durante tudo isso, Amanda permaneceu o centro do universo dos meus pais. Toda a conversa familiar girava em torno de suas necessidades, seus sonhos, seus problemas. Quando ela perdeu um emprego, meus pais pagaram seu aluguel por 6 meses. Quando ela quis se encontrar em um retiro de yoga caro na Chapada dos Veadeiros, eles cobriram todo o custo.
Enquanto isso, quando eu tive dificuldades para pagar as contas médicas de Léo após um ataque de asma, minha mãe sugeriu que eu aprendesse a controlar melhor meu orçamento. A desigualdade era gritante, mas eu já havia me acostumado. Parei de esperar apoio ou compreensão deles anos atrás. Em vez disso, foquei em construir uma vida para Léo e para mim, criando um ambiente familiar caloroso e amoroso que eu sempre desejei quando criança. Eu pensei que tinha feito as pazes com minha situação familiar. Eu estava terrivelmente enganada. Após o divórcio, Léo e eu nos estabelecemos em uma rotina confortável. Eu trabalhava em tempo integral como designer gráfica para uma agência de marketing, o que me permitia nos sustentar e ainda manter horários flexíveis para buscá-lo na escola e ir a consultas médicas. Morávamos em um modesto apartamento de 2 quartos na zona leste de Curitiba. Não era luxuoso, mas era nosso lar. Léo era a luz da minha vida. Ele tinha os cabelos cacheados de Daniel e os meus olhos verdes. Uma combinação que fazia estranhos nos pararem na rua para comentar sobre seus traços bonitos. Mas era sua personalidade que realmente brilhava. Ele era curioso sobre tudo, constantemente fazendo perguntas sobre como as coisas funcionavam. Mas por que, mãe? Era sua frase favorita, e eu nunca me cansava de ouvi-la. Meu avô, pai da minha mãe, era o único membro da família que realmente adorava Léo. O vovô Tomás era diferente de sua filha. Onde minha mãe era obcecada por status e fria, ele era simples e caloroso. Ele havia construído uma empresa de construção civil de sucesso do nada e nunca esqueceu suas origens humildes. Todos os domingos, nós o visitávamos em sua casa perto da represa do Passaúna, e Léo se sentava a seus pés, ouvindo histórias sobre a construção de casas ou pescarias de décadas atrás. Esse menino tem olhos de gente grande, vovô me dizia. Ele vai fazer coisas importantes um dia. Quando Léo tinha 7 anos, vovô foi diagnosticado com câncer de pâncreas em estágio avançado. O prognóstico era ruim desde o início, e ele sabia que não tinha muito tempo. Uma tarde, enquanto Léo brincava perto da represa, vovô me chamou em seu escritório. Helena, preciso te dizer algo importante, disse ele com a voz mais fraca do que na semana anterior. Eu criei um fundo de investimento para o Léo. Fiquei surpresa. Vovô sempre fora generoso com presentes de aniversário e Natal, mas isso era inesperado. São 2,5 milhões de reais, ele continuou. Venho economizando há anos e, com alguns investimentos inteligentes, cresceu bem. Quero que o Léo tenha opções na vida, faculdade, abrir um negócio, o que quer que o faça feliz. Vovô, isso é demais, protestei. Mamãe e Amanda ficarão chateadas se descobrirem. Ele acenou com a mão, descartando a ideia. É o meu dinheiro e posso fazer o que quiser com ele. Além disso, elas estão bem amparadas no meu testamento. Isso é separado. Isso é para o Léo, porque esse menino é especial. O fundo foi criado com termos claros. Eu seria a administradora até Léo completar 21 anos, quando ele ganharia controle total. O dinheiro só poderia ser usado para sua educação, necessidades médicas ou em caso de verdadeira emergência financeira antes disso. Vovô foi muito específico sobre isso. Eu sei que você fará o que é certo por ele, disse ele. Você é a única em quem confio para isso. Vovô faleceu 2 meses depois. Como esperado, minha mãe e Amanda ficaram chateadas quando souberam do fundo de Léo durante a leitura do testamento. Ambas receberam heranças substanciais, mas de alguma forma não era o suficiente. Por que o papai faria isso? Minha mãe reclamou depois. Léo é apenas uma criança. Ele não precisa desse tipo de dinheiro. Nós poderíamos ter usado para a família. Eu não respondi às suas queixas. Eu sabia que na mente dela, família significava ela e Amanda, não Léo e eu. Apesar do fundo de investimento, nossa vida diária permaneceu simples. Eu nunca toquei no dinheiro, vendo-o como o futuro de Léo, não nosso presente. Continuamos morando em nosso apartamento, comprando em liquidações e encontrando alegria em atividades gratuitas como caminhadas em parques, visitas a bibliotecas e exploração de áreas verdes locais. Léo nunca pareceu se importar que não tivéssemos os aparelhos mais novos ou roupas de grife. Ele estava contente com nossas viagens de acampamento para parques nacionais, nossos experimentos científicos na cozinha e nossas noites de cinema com pipoca caseira. Os interesses de Léo evoluíram à medida que ele crescia. Aos 9 anos, ele era fascinado por astronomia.
Economizamos por 3 meses para comprar um telescópio decente para ele, e ele passava horas em nossa pequena varanda mapeando estrelas e planetas. Aos 10, ele havia passado para a ecologia, coletando insetos e folhas, catalogando-os meticulosamente em cadernos com desenhos e observações cuidadosas. Eu quero salvar as florestas quando crescer, mãe, ele me disse uma noite enquanto eu o colocava na cama. O vovô disse que eu vou fazer coisas importantes, e salvar as árvores é importante, certo? É incrivelmente importante, concordei, beijando sua testa. E você vai ser incrível nisso. Ao longo desses anos, minha família permaneceu distante. Meus pais nos convidavam para os principais feriados, mas as reuniões eram sempre tensas. Léo era relegado a um canto com seu tablet, enquanto os adultos discutiam o mais recente empreendimento ou crise de Amanda. Ninguém nunca perguntou sobre seus interesses ou conquistas. Ninguém parecia notar o quão incrivelmente especial ele era. O fundo nunca foi mencionado diretamente, mas ocasionalmente minha mãe fazia comentários pontuais sobre dinheiro sendo desperdiçado ou parado quando poderia beneficiar toda a família. Eu ignorava essas indiretas. O dinheiro era o futuro de Léo, não um cofrinho da família. Mal sabia eu que esse fundo, destinado a garantir o futuro do meu filho, logo se tornaria o centro da traição mais dolorosa da minha vida. Era uma tarde de terça-feira em abril. A primavera finalmente havia chegado depois de um inverno longo e rigoroso, e as árvores estavam apenas começando a florescer. Léo havia implorado para ir de bicicleta até a casa de seu amigo Mateus depois da escola. Eram apenas 5 quarteirões de distância, e aos 10 anos, ele havia se provado responsável o suficiente para a curta jornada. Me mande uma mensagem quando chegar lá. Lembrei-o enquanto ele colocava o capacete. E esteja em casa às 17h30 para o jantar. Eu sei, mãe, disse ele com uma leve revirada de olhos que recentemente se tornara parte de seu repertório pré-adolescente. Você me diz isso toda vez. Isso é porque eu te amo toda vez, respondi. Nossa troca padrão. Ele sorriu e pedalou, virando-se uma vez para acenar antes de dobrar a esquina. Aquele aceno, aquele último vislumbre de seu sorriso, se repetiria em minha mente infinitamente nas semanas seguintes. Eu estava no meio de uma ligação de trabalho quando meu celular acendeu com um número desconhecido. Normalmente, eu teria deixado ir para a caixa postal, mas algo me fez pedir licença da reunião para atender. É a Helena, mãe do Léo? Perguntou uma voz formal. O mundo desacelerou enquanto a representante do hospital explicava que Léo havia sido atropelado por um carro. Não me lembro de encerrar a ligação ou pegar minhas chaves. Não me lembro do trajeto até o hospital. Só me lembro da oração desesperada se repetindo em minha cabeça. Por favor, que ele esteja bem. Por favor, que ele esteja bem. A emergência estava caótica, mas de alguma forma encontrei o caminho até o balcão. Meu filho, ofeguei. Léo. Ele foi trazido após um acidente de bicicleta. O rosto da enfermeira mudou sutilmente e meu coração parou. Ela chamou um médico e fui levada para uma pequena sala de espera privada. Foi quando eu soube que era grave, muito grave. O médico que entrou era jovem, com olhos gentis que já continham muita tristeza. Senhora Helena, ele começou. Nós fizemos tudo o que podíamos. As palavras me atingiram como água gelada. Tudo o que podiam. Tempo passado. Comecei a balançar a cabeça antes mesmo de ele terminar a frase. Léo sofreu um traumatismo craniano grave quando foi atingido pelo veículo. Ele continuou gentilmente. Apesar de nossos melhores esforços, não conseguimos salvá-lo. Sinto muito pela sua perda. Perda? Uma palavra tão simples para a devastação completa do meu mundo. Não, sussurrei. Deve haver algum engano. Ele estava apenas andando de bicicleta. Ele estava usando o capacete. Eu me certifiquei disso. O capacete provavelmente evitou a morte imediata no local, explicou o médico. Mas o impacto foi muito severo. As lesões internas foram catastróficas. Não sei quanto tempo fiquei sentada ali, balançando para frente e para trás, alternando entre um silêncio atordoado e soluços de cortar o coração. Uma assistente social apareceu em algum momento, oferecendo água, lenços, recursos para aconselhamento de luto. Há alguém para quem podemos ligar para você? Ela perguntou gentilmente.
Em meu choque, dei o número da minha mãe. Alguma parte infantil de mim ainda acreditava que, no pior momento da minha vida, minha mãe estaria lá por mim, me ampararia quando eu não conseguisse ficar de pé sozinha. Eu estava na capela do hospital quando meu telefone tocou. O toque da minha mãe. Atendi imediatamente. Mãe, engasguei. O Léo se foi. Ele se foi. Houve uma pausa antes de ela responder. Oh! Helena, que notícia terrível. Sua voz era sombria, mas controlada. Controlada demais. Você está no hospital agora? O que aconteceu? Eu expliquei sobre o acidente em frases quebradas, mal conseguindo formar pensamentos coerentes. Você pode vir? Finalmente perguntei. Eu não consigo fazer isso sozinha. Eu não consigo. Outra pausa. Oh, querida, na verdade, estamos com a Amanda agora. Ela está vendo locais para o casamento. Você sabe como é difícil conseguir horários nesses lugares. Eu não conseguia processar o que estava ouvindo. Mãe, o Léo está morto. Seu neto está morto. Eu entendo isso, Helena, e estamos muito chateados, mas não há nada que possamos fazer por ele agora, não é? Amanda está planejando este casamento há meses. Ela já está chateada o suficiente por ter que reduzir alguns de seus planos por causa de restrições orçamentárias. Desliguei sem responder. Naquele momento, algo dentro de mim endureceu. Liguei para minha amiga Sara, que largou tudo e veio imediatamente. Ela ficou comigo durante o processo insuportável de assinar formulários, fazer arranjos funerários preliminares e, finalmente, ver o corpo de Léo pela última vez. Ele parecia em paz, quase como se estivesse dormindo, mas a ausência de sua energia, seu movimento constante e curiosidade tornavam a quietude insuportável. Este não era o meu Léo. Meu Léo era risadas e perguntas e bochechas sujas de terra. Aquilo era apenas a casca que ele havia deixado para trás. Nos 2 dias seguintes, passei pelos preparativos em uma névoa. Sara e alguns outros amigos se uniram ao meu redor, ajudando com as tarefas impossíveis de escolher um caixão, selecionar leituras, encontrar um terno para enterrar meu filho. Meu telefone permaneceu em silêncio, exceto por mensagens de amigos e professores de Léo. Nada da minha família, exceto uma breve mensagem de texto de Amanda. Sinto muito pelo Léo. Péssima hora com todas as coisas do casamento. Espero que você esteja bem. Eu continuei esperando que meus pais ligassem, que dissessem que haviam reconsiderado, que estariam lá para o funeral, que a morte de seu neto tinha precedência sobre visitas a locais de casamento. A ligação nunca veio. O acidente saiu no noticiário local. O motorista que atingiu Léo era um homem idoso que sofreu um pequeno derrame ao volante. Não consegui odiá-lo. Ele estava destruído pelo que aconteceu. Sua esposa me disse quando ligou para expressar sua devastação. Eles também viveriam com isso para sempre. Na noite anterior ao funeral, sentei-me sozinha no quarto de Léo, cercada por suas coisas. Seu telescópio apontado para a janela, sua coleção de pedras e penas arrumadas cuidadosamente nas prateleiras. Seu tigre de pelúcia favorito, desgastado por anos de amor, sentado em seu travesseiro. Eu o puxei para o peito e respirei seu cheiro, ainda pairando no tecido. Como eu deveria viver em um mundo sem ele? O dia do funeral de Léo amanheceu claro e ensolarado, uma bela manhã de primavera que parecia uma zombaria da minha dor. Sara chegou cedo para me ajudar a vestir, trazendo café e pães que eu não conseguia comer. Meu vestido preto parecia muito apertado, muito formal, muito final. Nada te prepara para escolher uma roupa para enterrar seu filho. A cerimônia estava marcada para as 11 da manhã, em uma pequena capela perto do nosso apartamento. Os professores de Léo ajudaram a coordenar com os pais de seus colegas e vários de seus amigos estariam presentes com suas famílias. Meus colegas de trabalho enviaram um lindo arranjo de girassóis, os favoritos de Léo. Seu técnico de futebol organizou uma homenagem especial da equipe. Cheguei cedo para ter alguns momentos a sós com o caixão fechado. Eles sugeriram que eu talvez quisesse vê-lo uma última vez antes da cerimônia, mas eu não suportaria. Eu queria me lembrar dele rindo vivo, não da forma imóvel que vi no hospital. Gradualmente, as pessoas começaram a chegar. Sara ficou ao meu lado, apertando minha mão quando as palavras me faltavam. O melhor amigo de Léo, Mateus, veio com seus pais. O rosto do menino estava manchado de lágrimas. Ele ia dormir lá em casa neste fim de semana.
Ele sussurrou enquanto me abraçava. Íamos construir um forte. Esses planos simples e mundanos, agora tornados impossíveis, partiam meu coração mais uma vez. Eu continuava olhando para uma porta, uma parte irracional de mim ainda esperando que meus pais e Amanda entrassem. Mesmo agora, mesmo depois de tudo, eu não conseguia acreditar que eles perderiam o funeral de seu único neto. A cerimônia foi breve, mas bonita. A professora da terceira série de Léo falou sobre sua curiosidade e bondade. Seu técnico de futebol falou sobre sua determinação e espírito de equipe. O pai de Mateus leu um livro infantil sobre estrelas que Léo adorava. Durante todo o tempo, os lugares vazios na primeira fila, onde a família deveria estar, gritavam mais alto do que qualquer uma das palavras gentis que estavam sendo ditas. Ao final da cerimônia, fomos para o cemitério para o enterro. O ar da primavera estava fresco, mas não frio, com pássaros cantando alheios nas árvores próximas. O pequeno caixão parecia impossivelmente pesado para os carregadores, como se o peso do potencial perdido o tornasse mais denso do que a física permitiria. Fiquei sozinha ao lado da sepultura, enquanto baixavam Léo para a terra. Sara se ofereceu para ficar comigo, mas eu precisava que esses momentos finais fossem apenas entre Léo e eu. Sussurrei minhas despedidas particulares enquanto o caixão descia, prometendo a ele que encontraria uma maneira de continuar, de viver de uma forma que o deixaria orgulhoso. Os funcionários do cemitério ficaram a uma distância respeitosa, esperando para completar sua tarefa sombria depois que eu saísse. Eu sabia que precisava ir embora, deixá-los terminar, mas meus pés pareciam enraizados no lugar. Ir embora significava que realmente havia acabado, que Léo realmente se fora. Eventualmente, Sara tocou meu cotovelo gentilmente. Vamos, ela sussurrou. Vamos te levar para casa. Assenti, entorpecida, e me virei para sair, lançando um último olhar para o buraco na terra que agora continha meu coração. De volta ao meu apartamento, alguns amigos próximos haviam organizado uma pequena reunião com sanduíches e café. Movimentei-me por ela, como um fantasma, aceitando condolências, assentindo para as memórias compartilhadas. Meu telefone permaneceu em silêncio o dia todo, nem mesmo uma mensagem de texto perguntando como foi o funeral. Então, quando as pessoas estavam começando a sair, meu telefone apitou com uma notificação. Instintivamente, verifiquei. Uma parte de mim esperando que finalmente pudesse ser minha mãe. Em vez disso, era um alerta de rede social. Amanda havia marcado nossa mãe em uma postagem. Com os dedos trêmulos, abri o aplicativo. Lá estavam eles, minha mãe, meu pai e Amanda, com taças erguidas em um brinde com espumante, sorrindo amplamente em um restaurante elegante. A legenda dizia, finalizando a seleção de vinhos do casamento com mamãe e papai. Faltam apenas 6 meses para eu ser a senhora Henderson. Planejamento de casamento é degustar caldevinhos. O carimbo de data-hora mostrava que havia sido postado exatamente quando o caixão de Léo estava sendo baixado à terra. Devo ter feito algum som, porque de repente, Sara estava ao meu lado, olhando para o meu celular. Ela ofegou, depois tentou rapidamente pegar o aparelho das minhas mãos. Helena, não olhe para isso agora, por favor. Mas eu não conseguia parar de olhar. Eles estavam sorrindo, comemorando. Enquanto eu enterrava meu filho, minha família bebia espumante e planejava um casamento como se nada tivesse acontecido, como se Léo nunca tivesse existido. Sem pensar, mandei uma mensagem para minha mãe. Como vocês puderam estar degustando vinhos durante o funeral do Léo? Como puderam fazer isso comigo? Com ele? Sua resposta veio quase imediatamente. Pare de ser tão dramática, Helena. A vida continua. Precisamos discutir algo urgente com você de qualquer maneira. Passe em casa amanhã às 14 horas. Joguei meu celular do outro lado da sala, onde ele bateu na parede e caiu no chão. Sara e meus amigos restantes trocaram olhares preocupados. Eles estavam em uma degustação de vinhos. Eu disse, com a voz vazia. Durante o funeral, eles estavam provando espumante enquanto eu colocava o Léo na terra. Sara me abraçou enquanto eu desmoronava, a traição final rompendo qualquer compostura que eu havia mantido durante o dia. Chorei até não ter mais nada, até minha garganta ficar áspera e meus olhos inchados. Mais tarde naquela noite, depois que todos foram embora e o apartamento ficou silencioso de uma forma que nunca esteve quando Léo estava vivo, peguei meu celular de onde havia caído. A tela estava rachada, uma teia de aranha de linhas distorcendo a exibição.
Havia outra mensagem da minha mãe. Precisamos discutir o fundo de investimento do Léo. É importante. Não torne isso difícil. E de repente, com clareza cristalina, eu entendi. Não era sobre luto ou família, ou mesmo Léo. Era sobre dinheiro. Os 2,5 milhões de reais que meu avô havia deixado para seu bisneto. O dinheiro que nunca deveria ser tocado até Léo completar 21 anos. O dinheiro que, com Léo morto, eles agora queriam para si. Não dormi naquela noite. Como poderia? A percepção de que o interesse da minha família em se conectar após a morte de Léo era unicamente sobre seu fundo de investimento me manteve acordada, alternando entre lágrimas e uma raiva incandescente. Pela manhã, eu estava exausta, mas resolvida. Eu me encontraria com eles, ouviria o que tinham a dizer e então decidiria como proceder. Passei a manhã pesquisando os termos do fundo. Vovô Tomás havia sido cuidadoso e específico em suas instruções. Como administradora, eu agora tinha certas responsabilidades e obrigações. Liguei para o banco que gerenciava o fundo e falei com uma consultora financeira que expressou suas condolências e explicou que, como única guardiã legal de Léo, eu precisaria me reunir com eles para discutir a disposição dos fundos. Deve haver instruções claras nos documentos do fundo sobre contingências em caso de falecimento do beneficiário. Ela explicou gentilmente. Gostaria de agendar uma reunião para revisar isso? Marquei uma reunião para o final da semana, depois tentei me preparar mentalmente para o encontro com minha família. O que exatamente eles esperavam? Que eu simplesmente entregasse $500.000 para o casamento de Amanda. A própria ideia era tão absurda que teria sido engraçada se não fosse tão dolorosamente indicativa de seus verdadeiros caráteres. Pontualmente às 14 horas, estacionei na entrada da casa dos meus pais. A casa deles era a mesma residência suburbana de classe média alta em que cresci, meticulosamente mantida para projetar sucesso e estabilidade. As roseiras, que minha mãe tanto prezava, estavam começando a florescer, cuidadosamente podadas e fertilizadas, como ela sempre insistia. Toquei a campainha em vez de usar minha chave antiga. Eu não era mais a filha que morava ali. Eu não tinha mais certeza se era filha deles. Meu pai abriu a porta, o rosto, com a expressão séria que ele usava para negócios. Helena, você está na hora. Bom. Sem abraço, sem condolências, apenas um reconhecimento formal da minha pontualidade. Ele me levou para a sala de jantar, onde minha mãe e Amanda já estavam sentadas à mesa. Amanda estava vestida impecavelmente como sempre. Seu anel de noivado brilhando enquanto ela mexia em uma pasta à sua frente. Minha mãe ergueu o olhar brevemente, depois voltou a olhar para alguns papéis. Sente-se, Helena, disse ela, gesticulando para essa cadeira vazia à frente deles. Temos assuntos importantes a discutir. Eu permaneci de pé. Antes de começarmos, gostaria de saber por que nenhum de vocês veio ao funeral do Léo. Minha mãe suspirou dramaticamente. Já passamos por isso. Foi simplesmente doloroso demais para nós. E Amanda tinha aquele compromisso agendado há meses. Doloroso demais para vocês? Repeti, incrédula. Ele era meu filho, minha criança, e vocês não puderam cancelar uma degustação de vinhos. Não foi apenas uma degustação de vinhos. Amanda interveio. Foi uma visita técnica completa ao local com a cerimonialista. Você sabe como é difícil reagendar isso? Eu a encarei, incapaz de compreender como ela poderia acreditar que os preparativos de seu casamento se sobrepunham ao funeral de seu sobrinho. Podemos, por favor, focar no assunto em questão? Disse meu pai, batendo na mesa com impaciência. Estamos aqui para discutir o fundo. Finalmente, sentei-me. O que tem ele? Minha mãe deslizou um documento pela mesa. Nosso advogado redigiu isto. É uma simples transferência de ativos do fundo de Léo para uma conta familiar conjunta. Olhei para o papel, mas não o toquei. E por que eu assinaria isso? Porque é a coisa certa a fazer, disse minha mãe com firmeza. Aquele dinheiro era destinado à família. E agora que o Léo se foi, ele deve ir para apoiar as necessidades da família. Como o quê? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Amanda se endireitou na cadeira. Bem, meu casamento, para começar. William e eu queremos o dia perfeito. Mas os pais dele só podem contribuir até certo ponto. Já tivemos que cortar tantas coisas. A maneira casual com que ela se referiu à morte de Léo, como uma oportunidade para financiar seu casamento, me revirou o estômago. Tivemos que rebaixar do Copacabana Palace para um hotel menos famoso.
Ela continuou, alheia à minha expressão. E as flores que eu queria estão fora de estação e custariam uma fortuna para importar. Além disso, eu realmente queria um vestido de grife. Então você quer usar o dinheiro do meu filho morto para pagar por flores fora de estação? Perguntei em voz baixa. Não seja grosseira, Helena, minha mãe retrucou. Isso nem é apenas sobre o casamento, é sobre o que é justo. Aquele dinheiro deveria beneficiar toda a família, não apenas ficar em alguma conta sem fazer nada. Não estava sem fazer nada, contestei. Estava garantindo o futuro de Léo, sua educação universitária, seus sonhos. Mas ele não tem mais um futuro, Amanda disse sem rodeios, e então teve a decência de parecer um pouco envergonhada quando nossos pais lhe lançaram olhares de advertência. O que sua irmã quer dizer? Meu pai interveio rapidamente. É que as circunstâncias mudaram. O propósito do dinheiro não pode mais ser cumprido como originalmente pretendido. E vocês acham que o vovô Tomás gostaria que fosse gasto no casamento da Amanda? Ele gostaria que beneficiasse a família, insistiu minha mãe. Amanda é família. O casamento dela é um marco familiar importante. Olhei para cada um de seus rostos, procurando por qualquer sinal de luto, qualquer indicação de que eles entendiam a magnitude do que havia acontecido. Léo estava morto. Meu filho, neto e sobrinho deles se fora para sempre, e tudo o que lhes importava era como seu dinheiro poderia agora beneficiá-los. Algum de vocês chorou quando soube que ele morreu? Perguntei de repente. Vocês sentiram alguma coisa? Claro que sentimos, disse minha mãe, parecendo ofendida. Não somos monstros, Helena, mas não o suficiente para ir ao funeral dele. Não o suficiente para me ligar depois para ver como eu estava lidando com o enterro do meu único filho. Estamos ligando para você agora, Amanda apontou. Estamos tentando seguir em frente como uma família. Não, eu disse, levantando-me. Vocês estão tentando colocar as mãos no dinheiro do Léo. É só isso, e é tudo o que tem sido. Você está sendo egoísta, disse minha mãe bruscamente. Aquele dinheiro poderia ajudar vários membros da família, não apenas ficar em uma conta para uma pessoa que não precisa mais dele. Egoísta? Repeti, minha voz subindo. Meu filho está morto, morto, e vocês estão me chamando de egoísta por não pensar imediatamente em como a morte dele poderia beneficiá-los financeiramente. Abaixe a voz. Meu pai advertiu. Não há necessidade de histeria. Sem necessidade, eu estava quase gritando agora. Vocês pularam o funeral do Léo por uma degustação de vinhos e agora querem o dinheiro dele para flores de casamento e eu não deveria ficar chateada com isso? Se você não for razoável, disse meu pai, não teremos escolha a não ser buscar opções legais. Nosso advogado acredita que temos um caso forte como parentes próximos para pedir a redistribuição dos ativos do fundo. Parentes próximos, ri amargamente. Eu sou a mãe dele. Eu sou a administradora. Vocês não têm nenhuma base legal. Veremos isso, disse minha mãe friamente. Dinheiro de família deve ficar na família. E como Léo não está mais conosco, esse dinheiro deve retornar ao fundo familiar. Peguei minha bolsa e me dirigi à porta. Acabamos aqui. Não me contatem novamente, a menos que seja para se desculpar por perder o funeral do seu neto. Você vai se arrepender disso, Helena. Meu pai gritou atrás de mim. Estamos preparados para levar isso até o tribunal, se necessário. Virei-me uma última vez. Vão em frente. Expliquem a um juiz como vocês estavam muito ocupados degustando vinhos para ir ao funeral do seu neto, mas não muito ocupados para tentar pegar o dinheiro dele no dia seguinte. Vejam como isso vai funcionar para vocês. Saí, batendo a porta atrás de mim. No meu carro, finalmente desabei, soluçando sobre o volante. Eu havia perdido não apenas meu filho, mas toda a minha família de origem no espaço de uma semana. A profundidade da traição deles era quase tão dolorosa quanto o meu luto. Quase, mas não totalmente. Nada poderia se comparar ao vazio que a ausência de Léo havia criado. E eu estava determinada a que sua memória e o presente que seu bisavô lhe deixara fossem honrados adequadamente, não importava o que minha família tentasse fazer. 3 dias após a desastrosa reunião com minha família, recebi uma carta formal do advogado deles. A linguagem era fria e técnica, exigindo que eu liberasse os ativos do Fundo Menor Léo para o Fundo Geral da Família dentro de 30 dias ou enfrentaria ação legal. Incluía referências vagas a sofrimento mental e emocional, impedindo-me de tomar decisões financeiras sólidas após a morte de Léo.
Eles estavam sugerindo que eu estava perturbada demais para administrar o fundo adequadamente, que meu luto estava nublando meu julgamento. Era manipulador e cruel, usando minha dor como uma arma contra mim. Levei a carta à minha reunião com o Departamento de Gestão de Fundos do banco. A consultora financeira, uma mulher gentil chamada Marjorie, que conhecera meu avô, ficou visivelmente perturbada com seu conteúdo. Isso não tem mérito legal algum, ela me garantiu após lê-la. O documento do fundo é cristalino. No caso do falecimento de Léo, antes de atingir os 21 anos, você, como mãe e administradora, se torna a única beneficiária. Seu avô foi muito específico sobre isso. Por que ele faria isso? Perguntei surpresa. Eu não conhecia esse detalhe. Ele me disse que confiava no seu julgamento, explicou Marjorie. Ele disse, se o impensável acontecesse e Léo falecesse jovem, você saberia melhor como honrar sua memória com os fundos. Esse conhecimento foi ao mesmo tempo reconfortante e avassalador. Vovô Tomás havia confiado em mim completamente, até mesmo planejando cenários dolorosos demais para contemplar. O que devo fazer sobre isso? Perguntei, apontando para a carta. Sugiro que você consulte um advogado especialista em fundos. Posso recomendar alguém excelente que se especializa nesses assuntos, mas saiba que, legalmente, sua posição é muito forte. Eles não têm direito a esses fundos. Segui o conselho dela e me encontrei com o advogado Daniel Weber no dia seguinte. Ele revisou os documentos do fundo, a carta do advogado dos meus pais e ouviu atentamente minha explicação sobre a dinâmica familiar. Infelizmente, vejo casos como este com mais frequência do que você imagina. Disse ele quando terminei. O dinheiro tem uma maneira de trazer à tona o pior nas pessoas, especialmente quando o luto está envolvido. Eles podem realmente me levar ao tribunal por isso? Perguntei. Eles podem tentar, ele reconheceu. Qualquer um pode entrar com um processo por quase qualquer coisa, mas eles venceriam? Absolutamente não. O documento do fundo é blindado e seu avô claramente sabia o que estava fazendo quando o estabeleceu. Além disso, nenhum juiz olharia com bons olhos para o comportamento deles em relação ao funeral de Léo. Ele redigiu uma resposta formal ao advogado deles, afirmando meus direitos como administradora e beneficiária e alertando contra qualquer assédio ou ameaça legal futura. Saí de seu escritório me sentindo um pouco mais no controle, mas o custo emocional estava aumentando. Naquela noite, meu telefone começou a se iluminar com mensagens de parentes distantes. Aparentemente, meus pais haviam começado a espalhar sua versão dos acontecimentos. Que eu estava emocionalmente instável após a morte de Léo, que estava acumulando dinheiro da família, que poderia beneficiar a todos, que estava sendo egoísta e irracional. Uma tia com quem eu não falava há anos me mandou uma mensagem. Sua mãe está tão preocupada com você, querida. Por que não deixá-los ajudá-la a tomar decisões até que você esteja pensando com mais clareza? Uma prima escreveu, a família deve se apoiar. O casamento de Amanda traria alegria a todos durante este momento difícil. Até o irmão do meu pai, tio Pedro, que sempre fora gentil comigo, ligou para sugerir que eu considerasse o quadro geral e fizesse o que era melhor para a harmonia familiar. Nenhum deles mencionou Léo. Nenhum deles perguntou como eu estava lidando com a perda do meu filho. Era tudo sobre o dinheiro, velado com uma falsa preocupação pelo meu estado mental. Parei de responder às mensagens, mudei minhas configurações de redes sociais para privadas. Encaminhei todas as ligações de membros da família para a caixa postal. Eu precisava de espaço para lamentar meu filho sem a pressão e manipulação constantes. O sono se tornou raro. Eu ficava acordada revivendo memórias de Léo, depois passava para a ansiedade sobre as ameaças legais e depois voltava ao luto. Comecei a ver uma terapeuta, doutora Linette, especializada em luto parental. Na nossa primeira sessão, mal consegui falar por entre as lágrimas. Na terceira, consegui articular os traumas duplos que estava vivenciando, a perda de Léo e a traição da minha família. O que você está passando é inimaginavelmente difícil, ela me disse. O luto por si só é avassalador. Adicionar conflito familiar a isso cria um trauma composto. Seja gentil consigo mesma durante este processo. Sinto que estou me afogando, admiti. Alguns dias mal consigo sair da cama. Isso é normal, ela me garantiu. Mas estou preocupada com o estresse adicional que sua família está colocando em você.
Você já considerou o que quer fazer com o fundo? Eu não tinha me permitido pensar nisso ainda. O dinheiro representava o futuro de Léo, um futuro que não existia mais. Fazer planos para ele parecia outra forma de despedida. Enquanto isso, a pressão da minha família se intensificou. Amanda começou a postar comentários velados nas redes sociais sobre membros tóxicos da família e comportamento egoísta durante seu momento especial. Minha mãe deixava mensagens de voz diárias, alternando entre chantagem emocional e ameaças veladas. Você está partindo o coração do seu pai, dizia uma mensagem, depois de tudo o que fizemos por você. Outra era mais direta. Nosso advogado diz que temos várias opções a seguir. Isso pode ficar muito desagradável, Helena. É realmente isso que você quer? Uma mensagem particularmente dolorosa veio de Amanda. Tive que cancelar o sinal do local dos meus sonhos por sua causa. Espero que você esteja feliz. Este deveria ser o dia mais importante da minha vida, e você está estragando tudo porque não consegue pensar em ninguém além de si mesma. A ironia dela me acusando de egoísmo enquanto reclamava de locais de casamento 3 semanas após a morte do meu filho era de tirar o fôlego. O advogado Weber me aconselhou a documentar tudo, salvar todas as mensagens, registrar datas e horários das ligações, guardar cópias de toda a correspondência escrita. Se eles tentarem levar isso ao tribunal, o próprio comportamento deles trabalhará contra eles, ele me garantiu. Mas eu não queria uma batalha legal. Eu não queria mais conflito. Eu queria ser deixada em paz, para lamentar meu filho, para descobrir como viver em um mundo sem ele. Cada pingo de energia que eu gastava me defendendo dos ataques da minha família era energia tirada do processamento do meu luto. Depois de um dia particularmente difícil, quando meu pai ligou para meu local de trabalho tentando falar com meu chefe sobre meu comportamento preocupante, felizmente meu chefe foi solidário e protetor da minha privacidade. Desabei durante minha sessão de terapia com a doutora Linette. Não consigo mais fazer isso, solucei. Não consigo lutar contra eles e lamentar o Léo ao mesmo tempo. É demais. Você não precisa decidir tudo agora, ela me lembrou. Mas talvez tomar uma decisão sobre o fundo lhe desse alguma paz, removê-lo como um ponto de conflito. O que você faria? Perguntei a ela. Não posso te dizer isso, ela disse gentilmente. Mas posso te perguntar, o que honraria a memória de Léo? O que seu avô gostaria? E o mais importante, o que lhe daria alguma medida de cura nesta situação impossível? Essas perguntas ficaram comigo por dias enquanto eu tentava imaginar um caminho a seguir. O que honraria Léo? Certamente não financiar o casamento extravagante de Amanda. O que o vovô Tomás gostaria? Que o dinheiro fizesse uma diferença positiva, eu tinha certeza disso. O que me ajudaria a curar? Encontrar um significado na vida tão curta e na morte trágica de Léo. Lentamente, uma ideia começou a se formar. Uma maneira de honrar tanto Léo quanto meu avô. Uma maneira de transformar este conflito doloroso em algo significativo. Uma maneira de retomar o controle e estabelecer limites com minha família tóxica de uma vez por todas. Agendei uma reunião com o advogado Weber para discutir meu plano, depois enviei uma mensagem aos meus pais. Tomei uma decisão sobre o fundo. Encontrem-me no restaurante Giovanni's na quinta-feira, ao meio-dia. Esta será nossa discussão final sobre o assunto. Giovanni's era um lugar público onde eles não poderiam fazer uma cena, e eu finalmente teria minha palavra. A quinta-feira chegou e, com ela, uma estranha sensação de calma. Passei a noite anterior olhando fotos de Léo, contando a ele sobre meu plano, buscando algum sinal de aprovação do universo. Uma estrela cadente brilhou no céu enquanto eu estava na minha varanda, e escolhi tomar isso como um presságio positivo. Cheguei ao Giovanni's 15 minutos antes, acompanhada pelo advogado Weber. Escolhemos uma mesa no canto, com boa visibilidade da entrada, mas privacidade suficiente para nossa conversa. Ele havia trazido a papelada necessária, com base em nossa discussão anterior. Você tem certeza disso? Ele me perguntou uma última vez. Assenti. Completamente certa. Parece o certo a fazer. Meus pais chegaram exatamente ao meio-dia, pontuais como sempre. Amanda estava com eles, usando uma expressão que oscilava entre presunção e tristeza fingida. Eles me avistaram e vieram em nossa direção, hesitando um pouco quando notaram o advogado Weber. O que é isso?
meu pai exigiu quando chegaram à mesa. Concordamos com uma discussão em família, não uma emboscada legal. Por favor, sentem-se, eu disse calmamente. Isso não vai demorar. Eles trocaram olhares, mas se sentaram. Um garçom se aproximou para anotar os pedidos de bebida, mas meu pai o dispensou com impaciência. Não estamos aqui para socializar, disse ele. Estamos aqui para resolver a situação do fundo. Sim, estamos, concordei. E eu tomei minha decisão. Finalmente caiu em si, não é? Perguntou minha mãe com uma nota de triunfo na voz. De certa forma, respondi. Passei muito tempo pensando no que o Léo gostaria, no que o vovô Tomás pretendia e no que me permitirá seguir em frente com minha vida. Amanda se inclinou para a frente, ansiosa. Então, você vai transferir os fundos? Não, eu disse simplesmente. Não transferirei nenhum dinheiro para vocês, nem para o seu casamento, nem para qualquer outro propósito. O rosto do meu pai escureceu. Então, por que estamos aqui, se você vai ser apenas teimosa? Deixe-me terminar, interrompi, surpreendendo a mim mesma com minha firmeza. Decidi estabelecer o Fundo de Bolsas de Estudo Memorial Léo para crianças que perderam pais ou irmãos em tragédias inesperadas. O silêncio caiu sobre a mesa. Claramente, não era isso que eles esperavam. Os 2,5 milhões de reais formarão a base de um fundo patrimonial, continuei. Os juros financiarão bolsas de estudo anuais para ajudar crianças como Léo a buscar educação em ciências ambientais, astronomia ou conservação ecológica, todos campos pelos quais ele era apaixonado. Você não pode fazer isso, gaguejou minha mãe. Esse dinheiro pertence à família. Na verdade, ela pode, interveio o advogado Weber. Como única beneficiária após o falecimento de Léo, a senhora Helena tem autoridade legal completa para determinar como os fundos são usados. Vamos lutar contra isso no tribunal, ameaçou meu pai. Fiquem à vontade para tentar, respondeu o advogado Weber. Mas devo informá-los que documentamos todas as suas comunicações desde a morte de Léo, incluindo sua ausência no funeral, suas atividades de celebração durante a cerimônia e suas subsequentes exigências pelo dinheiro. Nenhum juiz olhará favoravelmente para o seu caso. O rosto de Amanda ficou vermelho de raiva. Então você vai simplesmente doar $500 mil para estranhos? E a família? E o meu casamento? Olhei para ela com pena genuína. Léo era família. Meu filho, seu sobrinho. Ele morreu e nenhum de vocês se deu ao trabalho de ir ao funeral dele porque estavam muito ocupados planejando seu casamento. E no dia seguinte, começaram a conspirar para pegar o dinheiro dele. Isso não é família, Amanda. Isso é oportunismo. Como você ousa? Minha mãe começou, mas eu a interrompi. Ainda não terminei. O fundo de bolsas será anunciado na próxima semana, com uma cerimônia formal no que teria sido o 11º aniversário de Léo. Vocês estão convidados a comparecer, mas não espero que o façam. Deslizei uma pasta pela mesa. Estas são cópias dos documentos do fundo, o parecer legal do advogado Weber e a papelada que estabelece o fundo de bolsas. Já está feito. A transferência de ativos está sendo processada enquanto falamos. Meu pai não tocou na pasta. Se você fizer isso, Helena, você não faz mais parte desta família. Encarei seu olhar firmemente. Eu deixei de fazer parte desta família no momento em que vocês escolheram uma degustação de vinhos em vez do funeral do seu neto. Você sempre foi difícil, disse minha mãe friamente, sempre se achando melhor que todo mundo. Não, mãe, eu só esperava a decência humana básica das pessoas que deveriam me amar. Claramente foi pedir demais. Levantei-me, sinalizando o fim da nossa reunião. Não vou mais contatá-los. Por favor, não tentem me contatar. Qualquer comunicação futura deve passar pelo advogado Weber. Você vai se arrepender disso, Amanda sibilou. Quando estiver sozinha, sem família para te apoiar, vai desejar ter feito uma escolha diferente. Olhei para seu rosto triste e zangado e senti uma onda de compaixão inesperada. Eu já estou sozinha, Amanda. Vocês todos garantiram isso quando me abandonaram no pior momento da minha vida. A diferença é que agora estou escolhendo ficar sozinha, em vez de ter isso forçado sobre mim. Deixamos o restaurante, o advogado Weber e eu saindo para o sol brilhante da tarde. Pela primeira vez desde a morte de Léo, senti uma pequena centelha de paz. Não felicidade, nem de perto, mas uma pequena sensação de que eu estava me movendo na direção certa. O ano seguinte foi o mais difícil da minha vida.
O luto não segue um cronograma organizado ou um padrão previsível. Alguns dias eram quase suportáveis. Outros me traziam de volta àquela primeira agonia crua. Mantive o quarto de Léo intacto por 6 meses antes de finalmente encontrar forças para organizar seus pertences, guardando os itens mais preciosos e doando o resto para crianças necessitadas. O fundo de bolsas de estudo memorial, Léo, tornou-se meu propósito. Trabalhando com consultores educacionais e financeiros, estabeleci um comitê de seleção e critérios para os bolsistas. As primeiras bolsas seriam concedidas no primeiro aniversário da morte de Léo. Uma forma de criar algo significativo a partir do dia mais sombrio da minha vida. Continuei a terapia com a doutora. Lynette, juntei-me a um grupo de apoio para pais que perderam filhos e, lentamente, comecei a reconstruir uma vida em torno do buraco em forma de Léo no meu coração. Sara permaneceu uma amiga fiel, e outras amizades se aprofundaram à medida que as pessoas apareceram para mim de maneiras que minha família nunca fez. Fiéis à sua palavra, meus pais e Amanda cortaram todo o contato. Ouvi por conhecidos em comum que Amanda de fato se casou, em uma cerimônia muito mais modesta do que seus planos originais. Não senti satisfação com essa notícia, apenas uma tristeza surda por quão completamente o dinheiro havia envenenado o que deveriam ser relacionamentos amorosos. No primeiro aniversário da morte de Léo, visitei seu túmulo de manhã cedo, antes da cerimônia de bolsas agendada para aquela tarde. Levei seus girassóis favoritos e sentei-me ao lado da pequena lápide, traçando seu nome com meu dedo. Estamos entregando as primeiras bolsas hoje, campeão, eu disse a ele, as conversas unilaterais tendo se tornado um conforto ao longo dos meses. 5 crianças que passaram por coisas difíceis, assim como você. Todas elas querem tornar o mundo melhor, assim como você queria. Uma brisa suave agitou as árvores, e escolhi interpretar isso como a aprovação de Léo. Sinto sua falta todos os dias, continuei, mas estou tentando viver de uma maneira que te deixaria orgulhoso. Estou tentando garantir que algo de bom saia de tudo isso. Mais tarde naquele dia, enquanto eu entregava os certificados aos 5 primeiros bolsistas, senti a presença de Léo tão forte que quase me tirou o fôlego. Esses jovens brilhantes e determinados, cada um dos quais havia enfrentado perdas trágicas, estavam encontrando maneiras de seguir em frente sem esquecer aqueles que perderam. Eles eram a personificação viva da resiliência que eu ainda lutava para construir. Uma delas, uma menina de 12 anos que havia perdido ambos os pais em um incêndio, me abraçou com força depois de receber seu certificado. Obrigada, ela sussurrou. Prometo que vou deixar o Léo orgulhoso. E naquele momento, entendi a verdade que guiaria o resto da minha vida. Família nem sempre é sobre sangue. Às vezes, é sobre quem aparece quando você está quebrado. Às vezes, é sobre quem te ajuda a honrar as memórias daqueles que você perdeu. Às vezes, é sobre criar conexão a partir da dor compartilhada. Cada vez que concedo uma nova bolsa em nome de Léo, vejo seu sorriso refletido nos rostos esperançosos dos bolsistas. Cada vez que um ex-bolsista envia uma atualização sobre seus estudos ou conquistas, sinto a curiosidade e o entusiasmo de Léo vivendo através do trabalho deles. Meu filho viveu por apenas 10 anos, mas através deste fundo, seu legado continuará por gerações. Os 2,5 milhões de reais que meu avô lhe deixou ajudarão centenas de crianças ao longo do tempo, criando um efeito cascata de oportunidade e cura que se estende muito além do que qualquer casamento ou férias em família poderia ter alcançado. Às vezes, as feridas mais profundas podem se tornar portais para o nosso maior propósito. Às vezes, as traições mais cruéis podem nos levar às nossas conexões mais verdadeiras. E às vezes, quando perdemos tudo o que pensávamos que importava, descobrimos que o que realmente importa era algo totalmente diferente. Se você já enfrentou a traição daqueles que deveriam te amar mais, saiba que você nem está sozinho. Se você está lutando para encontrar um significado após a perda, saiba que é possível, mesmo quando parece impossível. Deixe um comentário abaixo compartilhando como você navegou em conflitos familiares ou honrou alguém que perdeu. Curta e se inscreva se esta história ressoou com você e compartilhe-a com alguém que precise ouvir que mesmo em nossos momentos mais sombrios, um caminho a seguir é possível. Obrigada por testemunhar minha jornada e que você encontre força para a sua.